Se tem uma coisa que é complicado na vida é aceitar uma derrota. A gente como ser humano tá bem acostumado a escutar vários nãos e perder constantemente do que vencer propriamente. É parte do nosso ciclo da vida aprender a perder e entender que viver é saber lidar com as derrotas. Mas mesmo com todo mundo sabendo disso, diversas pessoas não se conformam com esse conceito da vida de que é normal perder. Que é normal ser derrotado algumas vezes, e diversas pessoas ficam abusivamente competitivas, principalmente quando se trata de perder aquilo que elas acham que dominam. Vamos usar um exemplo básico para facilitar o que eu tô falando. Imagina que você é muito bom jogando truco, por exemplo. Você acha que você se garante contra qualquer um jogando esse jogo de carta. Mas aí chega uma pessoa que cruza o seu caminho, que acaba te desbancando e vencendo você em uma partida de truco. E é até engraçado pensar que quem mais ganha partida de truco é aqueles velhos que ficam no bar o dia inteiro. Esses sim são os deuses do truco. E aí essa pessoa que perdeu nessa partida de truco passa a se sentir muito mal e passa a se diminuir constantemente só porque ela perdeu uma partida. Estão entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Estão entendendo o fio da meada que eu tô indo? A nossa reação natural como ser humano perdendo em algo que é a nossa zona de conforto, igual nesse exemplo que eu usei em que fulano tá perdendo uma partida de truco, é simplesmente não aceitar essa derrota e lidar da pior maneira possível com essa derrota. A gente não aceita de maneira legal que não somos perfeitos e que perder tá tudo bem. Mesmo a gente sendo muito bom em alguma coisa e perder se é completamente normal na vida ou na carreira de qualquer pessoa, a gente não aceita, principalmente se for nossa zona de conforto. Lidar com a derrota em alguma coisa que a gente tá acostumado a vencer é um grande desafio. E eu dei toda essa introdução para falar que Hora de Aventura falou sobre isso. Hora de Aventura deu uma grande lição pra gente sobre aprender a lidar com as derrotas e sobre amadurecermos com elas. Existe um episódio chamado Guerra de Cartas, que é muito famoso pelos memes que ele tem. Uma cena muito engraçada é aquela lá que o Jake fala "Pela glória!" Pela glória! Essa imitação ficou uma... Mas o que poucas pessoas sabem é que esse episódio tem uma lição muito legal sobre aprender a lidar com as próprias derrotas. E esse desenho usa o personagem Jake para explicar pra gente que tá assistindo toda essa lição. Você tá no canal Por Trás da Fechadura e bem-vindos ao novo vídeo. Fica comigo até o final que hoje a gente vai estar falando desse desenho incrível que é Hora de Aventura mais uma vez. E falando sobre mais uma lição que ele deixou pra gente. Bom, vamos lá. Esse episódio que eu acabei de mencionar, que se chama Guerra de Cartas, começa com o Jake desanimado porque nenhuma pessoa quer jogar esse card game com ele. Ele é muito competitivo quando se trata de jogar esse jogo e, por causa disso, as pessoas ao redor dele não querem mais jogar isso aí com ele, porque ele não aceita muito bem quando ele perde nesse jogo. E aí o Finn, que é melhor amigo dele, vê que ele tá pra baixo e se oferece pra jogar uma partida com ele. Mal sabia ele no que ele ia se meter. Guerra de Cartas, nesse mundo de Hora de Aventura, é equivalente a um Yu-Gi-Oh! Na vida real. É muito difícil de você jogar e você tem que antecipar os movimentos do seu rival para tentar vencer. Cada rodada é um verdadeiro xadrez mental. E pelo fato desse jogo ser bem complexo, é bem fácil da gente deduzir que o Jake se sente muito inteligente por ser bom nesse jogo. É um movimento comum de todos nós, seres humanos, que somos frágeis fisicamente e também mentalmente, nos superestimarmos em algum jogo complicado por causa da nossa qualidade nele. Principalmente para um personagem como o Jake, que não é super conhecido pela sua sabedoria. Na verdade, muita gente acha ele bem bobão. Ele aumentar sua própria autoestima sendo bom nesse jogo, porque ele passa a se sentir menos bobão e mais inteligente só por ser bom nesse joguinho. É bem parecido com a vida real, onde a gente tem jogadores de League of Legends ou jogadores de Dota, por exemplo, que são jogos mais complicados que a gente tem pra jogar, que você tem que antecipar os movimentos do seu inimigo a todo momento. Tem jogadores que se sentem muito inteligentes como ser humano só porque são bons nesse tipo de jogo. E isso tudo no fim é só o nosso cérebro tentando levantar a nossa autoestima e tentando levantar a gente de alguma forma. É comum isso na vida dos seres humanos e isso está sendo representado nesse episódio com o Jake e esse card game que ele é bom. E continuando com esse episódio, quando o Finn começa a jogar essa partida com o Jake, ele começa a notar por que ninguém joga esse jogo com ele. O Jake começa a ter toda essa reação negativa de não saber perder que eu mencionei nesse vídeo quando o Finn começa a ganhar dele. O Jake começa a ter o ego dele ferido porque ele não estava vencendo naquilo que é a zona de conforto dele. E isso piora porque o Finn é um novato nesse jogo e o Jake se sente muito mal em perder para um novato naquilo que ele é bom. Ser superado pelo Finn machucou muito o Jake, assim como machuca diversas
dessas pessoas na vida real, ser superado por alguém novato em algo que você faz há anos. Ser derrotado em algo que a gente é muito bom faz a gente se questionar se a gente é bom o suficiente naquilo. É um sentimento perturbador que só quem passou sabe. Só quem passou sobre isso de você se questionar se você é realmente bom em algo sabe o quanto dá uma crise de identidade muito forte. Mas, assim como tudo na vida, são só fases e fases. Perder em algum momento, mesmo que você seja bom nesse negócio que você está perdendo, não quer dizer necessariamente que você é ruim em algo. Ser derrotado acontece com todo mundo e, pasmem, acontece com os melhores. Mas o Jake começa a surtar nesse episódio, assim como nós seres humanos surtamos na vida real quando isso acontece. O Jake, quando começa a perder pro fim, começa a se sentir insuficiente e começa a ter essa crise de identidade, se questionando se ele é bom mesmo naquilo que ele faz, sendo que era só um joguinho que ele estava jogando com o amigo dele, não era nada sério. E eu quero que vocês que estão assistindo esse vídeo pensem um pouco na vida de vocês e tentem resgatar memórias para ver se vocês se identificam com esse episódio e isso que aconteceu com o Jake. Se vocês resgatarem memórias sobre não saber lidar com as derrotas da vida, vocês vão perceber que Hora de Aventura foi genial retratando isso em um de seus episódios. Várias vezes a gente perde algo muito importante na vida, como não passar numa entrevista de emprego, não passar em um vestibular, não passar em alguma coisa que a gente julga importante. E aí a gente fica muito pra baixo, se questionando se a gente é bom o suficiente, se a gente tá no lugar certo, buscando as coisas certas. Mas a gente esquece que o resultado de qualquer coisa não define quem nós somos. Perder na vida é completamente normal e não existe um problema na gente quando a gente perde alguma coisa. Às vezes realmente não era pra ser, ou aquilo que a gente estava tentando passar não foi moldado para as nossas qualidades. O Jake, perdendo nesse episódio e reagindo mal com essa derrota, se esqueceu de quem ele era e de todas as qualidades admiráveis que ele tinha. Como se esse joguinho falasse sobre quem ele é de verdade, algo que não é verdade. Só um jogo ou só um resultado não define a nossa qualidade em algo ou quem a gente é. Mas no fim desse episódio, o Finn acaba entregando a partida pro Jake porque ele viu que o Jake não estava se sentindo bem perdendo aquilo. E ele e o Jake se resolvem e acabam tomando um chazinho gostoso junto. Mas isso que o Finn faz de entregar a partida pro Jake, eu, Phantom, acredito que foi mal interpretado pelos espectadores. Pra mim, o Finn entregar essa partida pro Jake não foi porque o Finn tava querendo massagear o ego do Jake ou reatar essa amizade entre eles, mas sim porque o Finn queria mostrar pro Jake que a vida vai muito mais além do que qualquer derrota e que perder é completamente normal. A gente não pode esquecer quem a gente é por causa de uma má fase na nossa vida ou por causa de alguma derrota. E Hora de Aventura mostrou isso pra gente. Mostrou que tá tudo bem ser derrotado e que isso acontece com todo mundo algumas vezes. Só que um pouco mais profundo do que isso, Hora de Aventura mostrou pra gente nesse episódio que não são as nossas derrotas que definem quem a gente é de verdade. E a gente, como ser humano, não pode cometer o erro que o Jake fez nesse episódio. A gente não pode se esquecer da pessoa maravilhosa que a gente é só por causa de uma derrota.